Olá, pessoal. Hoje é 24 de dezembro de 2023. Nesse momento, para mim, é um grande prazer cumprimentar todo o pessoal que estão me seguindo nas redes sociais com um forte abraço. Eu tenho seguidores em todos os países do mundo. E para mim é um grande prazer levar, ou melhor, transmitir as mensagens vindas das alturas a povos, línguas e nações, tirando as pessoas das mentiras implantadas na Bíblia. A Bíblia é um livro complicado. Eles consumiram as escrituras originais, fizeram um livro paralelo, fizeram uma montagem para enganar a população mundial, extorquir e pegar dinheiro. A mensagem verdadeira, ela é gratuita. Não se pega um centavo de ninguém. Veja bem, hoje eu irei falar um assunto forte. Eu irei mostrar algo nesse vídeo jamais dito a alguém nessa geração agora. Eu vou ler Mateus capítulo 24. Eu já disse que a Bíblia é um livro feito por Satanás. Aí surge a segunda pergunta. Quem é Satanás? O meu e o teu irmão, que prestou serviço a Yahweh por bilhões de anos, até chegar ao ponto dele se achar capaz de se levantar contra Yahweh por inveja e montar um reino semelhante ao reino de Yahweh. Para fazer isso, ele enganou 200 importantes seres nas alturas, pegou eles como cabo eleitoral, assim como os políticos aqui no mundo utilizam pessoas como cabos eleitorais para ganhar política. Satanás fez semelhante. Ele enganou 200 importantes seres, utilizou eles como cabo eleitoral para enganar as demais pessoas, para trazerem para este mundo aqui, para ele montar o reino dele. Ok? Então, mas o Pai nas alturas, sempre ele enviou mensageiro no mundo, mostrando a verdade em prol de resgatar as pessoas enganadas. Porém, eles pegaram as escrituras originais e consumiram com elas. Deixaram apenas um pouco, porque senão não tinha como enganar. Assim como o pescador sábio, para pegar o peixe, tem que colocar a isca nos anzóis, eles fizeram a mesma coisa. Pegaram um pouco de verdades, misturou no livro, como isca, né? Para enganar, eles usou um pouco de verdade do livro. Mas a maioria do livro é mentira. Eu tenho uma cópia do tradutor da Bíblia, que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego. Porque a Bíblia ela veio do hebraico para o grego, depois para o latim e depois para nós. E nessas andanças de tradução, eles consumiram as escrituras originais, fizeram uma salada e fizeram um livro chamado Bíblia, cheio de mentiras e enganos satânicos. E o Pai agora, na sua bondade, me mostra o que é verdade, o que é mentira dentro do livro e manda eu mostrar para a população mundial qual é o caminho verdadeiro para a pessoa sair desse enrosco, desses embaraços e alcançar a vida infinita, uma morada infinita na bonança infinita. Ok? Então eu vou ler nesse momento Mateus 24. Mas antes de eu ler, eu quero dizer a vocês de antemão, esse capítulo, Mateus 24, é uma salada.
Tem parte que é verdade, porém está manipulada. Tem parte que é mentira. Tem parte que já se cumpriu, é verdadeiro, mas já se cumpriu. E tem parte que vai cumprir agora. Então eu irei destrinchar o peixe aqui e mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo agora atual e o que vai acontecer. Inclusive, Mateus 24 tem uma série de interrogações. Quando Yahushua, o Messias, ele falou de guerras, terremotos e etc., em vários lugares. Ele falou uma série de coisas. E daí os discípulos perguntaram para ele: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí, quando Yahushua, ele mostrou toda a situação, eles perguntaram para ele, mas quando serão essas coisas? Ele disse que quando a verdadeira mensagem fosse anunciada a toda a população, viria o fim. Eu vou explicar que fim é esse, né? Se isso é verdadeiro ou não, e vou mostrar, tá? Que quando Yahushua falou essas coisas, ele disse, mas tudo isso, terremoto, maremoto, essa série de coisas que ele disse, seria apenas o começo das dores. Mas então o que está acontecendo e quando é o tempo das dores e como é que é isso? Eu vou mostrar nesse momento, nesse vídeo, que dores são essas, de que se trata esse tempo das dores e quando é esse tempo. Ok? Vamos lá. Antes também quero dizer a vocês aqui, fazendo um esclarecimento. Veja bem, as pessoas esperam o Messias vindo nas nuvens, né, para resolver a situação da população mundial. Isso nunca vai acontecer. E isso é invenção, inventaram. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E aí estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem foi inventada. Nada disso é verdadeiro. Nós somos dois. Quando você morre, o teu corpo, que é carne, sangue, osso, matéria, isso fica no túmulo. Agora, isso que sabe, que vê, que raciocina, isso é você. E isso vai sair daqui e vai para uma outra dimensão sem corpo carnal. Ele tem um corpo que passa paredes sem precisar abrir porta. Ele viaja sem precisar de avião ou carro, etc. Ele viaja no automático. Ok. Colocaram, vocês esperam, preparam, porque Jesus vai vir nas nuvens. Esse nome Jesus é inventado, pois a letra J ela só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel, aonde nasceu o Messias, não existe no hebraico, que é o linguajar deles, o idioma deles, não existe a consoante J até hoje. Então, não existe nenhuma lógica que o nome do Messias fosse Jesus Cristo. Mas o que acontece? O povo hebreu, eles foram implantados no mundo para ser espelho das nações. Eles sabem do nome original do nosso Pai, que nos deu o fôlego de vida. Porém, como Satanás, sabendo que a literatura original estava no meio deles, Satanás procurou matar o povo judeu. Observa que Hitler matou milhões de judeus,
tá? Então, matava, estrangulava, foi mortos imensidão de povo judeu, que vocês chamam de judeu, que também o nome do judeu não é judeu, porque não existe J lá, do povo hebreu. O que acontece? Então, nessa matança que eles fizeram, consumiram com as escrituras originais, que eram aquelas escrituras que o pai passava aos profetas e os profetas passavam ao povo, e essas escrituras eram em rolos, era em papiros, né, em forma de papiros. E aí eles consumiram com esses rolos, essas escrituras, e fizeram um livro paralelo. Agora, como eu já disse, eles pegaram um pouco de verdade, como isca, e misturaram no livro que eles fizeram para enganar, senão eles não tinham como enganar a população mundial. Satanás fez uma montagem para o povo se perder, ficar sem recurso de salvação. Aí colocaram em Atos capítulo 4, versículo 12, que só há um nome pelo qual se possa salvar. Satanás, sabendo-se da importância do nome, colocou na mentalidade do povo hebreu que esse nome era muito forte e poderoso, que tinha que esconder esse nome para que o povo não se blasfemasse desse nome. Aí o Pai nas alturas mostra para mim que não, eles esconderam o nome, que é uma estratégia de Satanás para as pessoas não salvar. Ok? Quero fazer um esclarecimento aqui concernente à minha pessoa. Veja bem, o pai Yalro, ele não tinha como pegar alguém de lá, perfeito total, e soltar aqui no meio de vocês, que queimava todo mundo, explodia. Então, Yalro trabalha com sabedoria, com perfeito conhecimento, no automático, resolvendo as coisas. O que ele fez? Ele me pegou lá em cima, nas alturas. Se você acreditar é verdade, se você não acreditar é verdade. As evidências que vem vindo aí vai provar. Eu disse para uma pessoa ontem, numa caminhada de 1 quilômetro, de 1.000 metros, eu só apenas andei 1 metro. O que vem vindo pela frente aí é fabuloso, é de abalar, é de balançar o mundo inteiro. Vamos aguardar, que eu não estou inventando uma história qualquer. Então, muito bem, vamos lá. O pai não tinha como pegar alguém lá com poder total e soltar aqui no meio de vocês, que aí não ficaria ninguém vivo, destruía tudo isso aqui. O que o pai fez na sua grande sabedoria? Ele me pegou, foi feita uma votação nas alturas, quem é que viria para cá? Eu fui aprovado por unanimidade, não estou inventando, para vir para cá. Porém, foi mostrado para mim que seria apagado todos os meus conhecimentos, eu nasceria nesse mundo como nasce uma pessoa qualquer, eu teria que nascer na idolatria, eu tinha que passar pela Igreja Católica, eu tinha que passar pelas demais entidades religiosas, conhecer todo o campo satânico, conhecer todo o sistema implantado aqui nesse mundo, e aí, como um menino que nasce, aos poucos aprende a falar as primeiras palavras, assim vem vindo os conhecimentos daquilo que é para se fazer. Como eu fui colocado numa extrema incapacidade total, o pai não tem como despejar em cima de mim um autoconhecimento de uma vez. De acordo, eu vou crescendo nessa caminhada, vai sendo me passado aos poucos como fazer, o que devo fazer e o que não devo fazer. É tanto que, se vocês observarem os meus vídeos anteriores, vocês vão ver que tem palavras que eu disse, tem coisas que eu disse lá que hoje eu não disse mais, não digo mais. Por quê? Porque quando eu disse aquilo lá, eu disse até onde estava o meu conhecimento. Como chegou no meu conhecimento que aquilo lá teria que ser mudado, que estava errado, aí eu venho atualizando as coisas, assim que está acontecendo. Mas, então, eu sou um aprendiz de Yalro.
Eu afirmo para vocês que eu sou incapacitado, eu sou um homem aqui em corpo carnal, como qualquer um de vocês. A única diferença é que, de forma automática, está sendo passado para mim aos poucos o que devo fazer aqui nesse mundo. Mas eu mesmo não tenho sabedoria própria. As pessoas me acham sábio devido que eu vou dizer aqui, quem está no meio do tiroteio e não só tem cego no meio do tiroteio, quem tem um olho é rei, né? Então é o caso. Como eu tenho um pouquinho de conhecimento a mais que já foi passado para mim, além de vocês me acham sábio. Mas na verdade eu não sou sábio, eu estou apenas transmitindo ao povo o que está sendo me passado pelo Pai nas alturas. Lá no Apocalipse está escrito que foi visto, lá escreve anjo, né? Anjo não tem como, porque não existe J. Um mensageiro voando pelo meio dos céus, lá escreve tendo o evangelho eterno. Essa palavra eterno é maligna que vem do Deus éter. O evangelho verdadeiro para transmitir a povos, línguas e nações. E depois seguiu um outro mensageiro, lá escreve anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Tá, essa grande Babilônia é todos os ensinamentos malignos espalhados no mundo. Todas as literaturas do mundo estão adulteradas, não só a Bíblia, as literaturas de colégio, tudo, doutores, advogados aí, juízes, esse povo estudado está tudo enganado. Eu não estou inventando uma história, tá? São pessoas bem intencionadas que estudaram as literaturas do reino que Satanás implantou. Só que ele colocou a população mundial na contramão nos ensinos errôneos. Ok? Então, aqui em Mateus 24, aonde eu vou ler, mostra que vai vir, que quando Yahushua falou das dores, né, disse, quando vocês veem isso, aquilo, terremoto, e fome, peste, guerra, isso é apenas o começo das dores. Então, até onde vai isso? Isso não vai ter fim? Eu vou mostrar que sim, tem fim. E como vai ser o fim, e que dores é essa, e qual é o tempo da dor, das dores, nesse vídeo. Ok? Vamos lá. Mateus 24. Vou ler da forma que está na Bíblia. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito bem, o nome Jesus sabemos que é inventado. O nome original é Yahushua. Então vamos lá, vamos repetir. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Yahushua, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muito bem, vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha, aqui tem 3 coisas. O templo que será derrubado. Que templo que é esse? A vinda dele, quando será, e o fim do mundo. Fim do mundo, inventaram. O mundo é infinito. Então, qual seria a colocação exata, correta? O fim do reino de Satanás. Porque o mundo nunca vai ter fim. Ele é infinito.
E quando será o reino, porque ele estava falando das catástrofes que havia no mundo. E quando será o fim disso? Quando será o fim do reino, o fim do reino de Satanás? Tá, vamos lá. E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a construção do templo. E Yahushua, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa passagem já cumpriu. No ano 70, depois da morte de Yahushua, o general Flávio Tito Vespasiano cercou Jerusalém de trincheira e destruiu todo aquele templo. Segundo os historiadores, ali foi tirado pedra por pedra para tirar o ouro que estava entre as pedras. Por isso que eles tiraram pedra sobre pedra. Então não houve pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tiraram pedra por pedra porque eles queriam tirar o ouro que estava nas fendas das pedras. Essa passagem cumpriu. Tá, vamos prosseguir. Versículo 4. E Yahushua respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Mas aonde é o fim? Eu vou falar. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mas então, quando é que as dores? Vou dizer nesse vídeo. Que dores são essas e de que se trata? Vou relatar nesse vídeo. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas qual fim? Que fim é esse? Vamos lá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Naquele tempo, Yahushua pregava, ele dizia a verdade. O que acontece? Aquilo que Yahushua disse que era verdadeiro, eles baniram do mundo para que a população mundial ficasse no embaraço e não se salvasse. Aqui disse que quando o evangelho do reino, observa, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então a todas as gentes, então virá o fim. O que Satanás fez? Consumiu aquele evangelho, aquilo que chamamos de evangelho, que na verdade o nome é outro, essa palavra evangelho é maligna, vem do grego evangelion, é maligno, tá? Quando esses ensinamentos vai tomar providência enquanto essa mensagem não chegar a todos os povos, línguas e nações, que acreditem ou que deixem de acreditar, eles precisam ouvir, para depois não ter desculpa perante algo que eles não ouviram a verdade. É sério a coisa. Outra coisa. Eu vou ler Mateus 24, versículo 32 e 35. Vamos ver o que está escrito lá.
Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos analisar isso aqui. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Que figueira é essa? Yahushua era a figueira. Está escrito lá em João, o nome é Yahuhanan, escreve João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, ele é a figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira está aqui falando com vocês, está brotando os verdadeiros ensinamentos para povos, línguas e nações. Se você acreditar se você não acreditar ou então espera fogo cair na tua cabeça para você acreditar. Versículo 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Gente, vocês têm que acordar. Colocaram na Bíblia, ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Passa uma geração, são 100 anos. A cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Se você nasce hoje, 100 anos, você já foi embora, já chegou outro. Ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Passa-se aquela geração de 100 anos e não veio para ninguém. Você esperou em vão, aguardou em vão. Vem outra geração. Prepara, senão você não vai subir. Passa 100 anos, morre todo mundo, ele não vem para ninguém. E assim passaram-se 20 gerações. 2023 dá 20 gerações. O engano é grande. Então, ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Aí passa 20 gerações e morre todo mundo. Sabe quando ele vai vir desse jeito? Nunca. Isso é inventado. Invenção de Satanás. Agora, se você quer saber como é isso certinho, assista o vídeo Um Paraíso na Terra, que é profundo, e eu mostro o que vai acontecer com as pessoas daqui por diante. Ok? Mas vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esconderam os verdadeiros ensinamentos, e o Pai agora, com sua grande bondade, com nitidez total, está mostrando para mim toda a verdade, aos poucos, porque como sou incapacitado, fiquei na inocência total, e Yahweh não pega a pessoa preparada para fazer a obra, ele prepara a pessoa para a obra. Então Yahweh, aos poucos, ele está me levantando e me elevando. Ok? Então eu sou um aprendiz de Yahweh. A cada momento eu recebo de forma automática novas informações e vou passando a povos, línguas e nações. Por exemplo,
Até recente, eu não sabia que o céu é o mesmo inferno. A palavra céu é derivado de Seol, que é o mesmo inferno, lugar inferior. Inferno, Geena, Dagdol, Seol, é a mesma coisa. Aí as pessoas, na inocência, pedem, eu quero ir morar no céu. Ou seja, está pedindo para ir morar no inferno. Mas aonde eu imaginava nunca isso? Jamais. Então, Yahweh me plantou aqui para me transmitir a verdade, para anunciar a verdade a povos, línguas e nações e resolver a situação da população mundial. Se você me perguntar agora, Juarez, você hoje tem capacidade, tem condições de resolver a situação da população mundial? Lógico que não. Porém, estou sabendo com certeza absoluta que vai ser me dado o poder, o conhecimento, a condição de resolver toda a situação do mundo aqui. Mas, enquanto o primeiro passo agora, divulgar a verdade a povos, línguas e nações, quando todas as pessoas do mundo ouvirem essa verdade, que ouça, que deixa de, que acredite ou que deixe de acreditar, aí sim, resume-se, termina-se, é dado um basta no reino de Satanás. Mas vamos voltar, né? Aqui no Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem uma passagem que disse que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Enganou. A população mundial está enganada por padres e pastores e anciões da cristã no Brasil, levando o engano de Satanás implantado no livro chamado Bíblia a povos, línguas e nações, e extorquindo as pessoas e tomando o dinheiro das pessoas. O verdadeiro evangelho ele é grátis, não se pega um centavo de ninguém. Observa que quando os discípulos andaram no mundo, nem alforjes eles levavam pelo caminho. Não está escrito que de graça recebei, de graça dai? O apóstolo Saulo, que você chama de apóstolo Paulo, quando ele andava no mundo, ele era fabricante de tenda, ele fabricava tendas para as pessoas para ganhar o meio dele sobreviver. Lá em Gênesis está escrito que o homem tem que viver do seu trabalho. Lá escreveram do suor do seu rosto. Aí hoje existe uma imensidão de padres e pastores que não trabalham comendo a lã das ovelhas. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São multidões de padres e pastores comendo a lã das ovelhas, andando de carrões, de aviões, e vocês aí na miséria enchendo a barriga deles. Acorda, população. O Pai nas alturas e alvo não quer você na escravidão. Acorda, enquanto é tempo. A verdade brotou. Quando a figueira brotar, sabeis que está próximo o verão. A verdade brotou. Está próximo o fim do reino de Satanás. Mas para isso acontecer mais depressa, você que enxergou a verdade, vai passando os vídeos a outras pessoas, anunciando. Não força ninguém a nada, mas mostra a verdade, para as pessoas não terem desculpa no futuro. Ok? Vamos lá. E se aqueles dias não fossem abreviados, Mateus capítulo 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. As coisas estão abreviando. Observa que as coisas agora estão acontecendo rápido.
Yahweh está abreviando as coisas para tomar as medidas para acabar com o reino de Satanás. É profundo. Eu vou voltar no começo da leitura, porque tem algo profundo aqui que eu quero passar para vocês. Olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa palavra amor é maligna. Amor, se você ler ao contrário, é Roma. Tá? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Mas qual é o evangelho do reino? Aquele que Yahushua pregava naquele tempo, ensinava, eles esconderam, ele agora brotou, a figueira é Yahushua. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. João 15, versículo 1. Ele é a figueira. Ela brotou, está aqui. Você acreditando ou não? É. E os verdadeiros ensinamentos vão ser transmitidos a mim para transmitir a povos, línguas e nações. Você acreditando é? Não acreditando é. Vai chegar momento na minha vida que eu terei condição de fazer fogo descer do céu. Não estou inventando. Eu não sou louco nem sou doido. Porém, o pai me pediu para mim ir com paciência com esse povo, senão mata todo mundo. Não estou inventando, não, gente. Polícia atirou em mim, foi de fuzil, o fuzil dele não funcionou. Vocês querem mais prova do que isso? Vai lá em Buriti, que está cheio de polícia querendo me matar. Tem mais de 2 anos. Eu entreguei o Ministério Público, SEDAM, IBAMA, Polícia Militar, Polícia Civil, 3 delegados e uma boca de fumo. Inclusive ela acabou. Os caras vieram para me matar de tudo quanto é jeito. Tá com mais de 2 anos querendo me matar. Se fosse um outro já estava morto há muito tempo. E vocês não acordam. Polícia atirou em mim, foi com várias armas. E vocês não acordam? Vocês querem que desce fogo do céu? Se eu queresse, não tinha um policial desse vivo. Morria tudo. Mas eu não posso fazer isso porque eu quero a salvação deles. Eles são trouxa. É um bando de tapado que não enxerga a verdade. E esses policiais que estão querendo me matar foram os mesmos que me mataram no passado. Porque eu já passei pela terra, é a 17ª vez que eu estou aqui. Só que agora é para resolver a bagaça, esse problema sério aí. Só que não é resolvido do jeito que vocês imaginam. Vocês são trouxa. Não acreditam na verdade. Vocês querem que fogo caia do céu na cabeça de vocês? Uma vez na Bahia, eu tive um problema. Vim para São Paulo. Em São Paulo teve um problema. Os caras que tentaram me matar, eles estavam dentro da casa deles, caíam e morriam do nada. A minha irmã ligou para mim desesperada. Juarez, o que está acontecendo? As pessoas estão dentro de casa com a família, caem e morrem, todos que envolveram com você. Será que é simples? A égua saltou comigo dentro da pedreira, numa serra de pedra. Eu bati a cabeça e fiquei todo ensanguentado. Fiquei sabendo que é a mesma pessoa que tinha judiado de mim no passado. Que tinha me espancado no passado. Aquela égua é a mesma pessoa que tinha judiado de mim no passado. Será que quando você come carne, você não está comendo seu semelhante? Hã? Eu provo para você que os animais é um povo. Formiga é um povo, coelho é um povo. Hã? A única diferença, meu amigo, é que foi colocado em corpos diferentes. Mas é seres criados igual você foi criado. Se pegar a perna de uma mulher ou de um homem e fazer um bife bem feitinho, sem você saber, você come e fala que tá gostoso. Carne é carne. Satanás foi quem viciou o homem a comer carne. Isso é rolo, isso é o reino de Satanás. Se você acreditar, é verdade. Se você não acreditar, é. Olha quem é a formiga.
O homem, quando chega no mundo, ele é menor que a cabeça de um alfinete, que é pequenininho. É colocado no útero de uma mulher, não podia estar numa formiga? Hã? Ou num elefante, numa galinha, num porco, num cachorro? Hã? Será que você sabe? Será que você sabe o que está acontecendo? Fica julgando as coisas sem saber de nada? Ok. Mas então, Yahushua diz assim, olha, versículo 3 do capítulo 24, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ok. E Yahushua respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engana. Aí ele foi falando. E lá na frente, eu não vou ler, vou falar de cor aqui. Lá na frente, ele disse assim, mas todas essas coisas é o princípio de dores. É o princípio das dores. Vem cá. Está havendo terremoto, maremoto, enchentes e piseiro. Está acontecendo aí hoje, que nunca houve igual está havendo hoje no mundo. Observa que a vida inteira houve terremoto, houve enchente e tal, mas nunca houve igual está havendo agora, nesse tempo agora. Nunca houve. Essa é a prova que estamos no fim próximo ao fim do reino de Satanás, que eles colocaram o fim do mundo. Mas diz que é o princípio das dores. Mas por que o princípio das dores? Agora eu vou dizer para você, tá? Eu vou dizer para você o que ninguém nunca lhe disse. A hora que o homem morre, ele entra nas dores. Por isso que é o princípio das dores. Aquilo que o homem ou a mulher plantar, vai colher. O que ele plantar, aquilo que você plantar, você colherá. Porém, algo ele é perfeito. Mesmo você, na idolatria, na incredulidade, você é colocado numa posição de acordo com os atos cometidos no mundo. Vou fazer uma parábola aqui para vocês verem como Yahweh é justo. Digamos que 10 pessoas. Um matou 10, um matou 9, outro matou 7, outro matou 6, outro matou 1, outro não matou nenhum. O que matou 10 pega uma posição depois que morreu, o que matou 9 pega outra, o que matou 8, o que matou nenhum pega outra. Nenhum foi salvo, mas cada um vai ficar na posição do seu erro cometido. E Yahweh é perfeito. Yahweh é perfeito. Então, o princípio das dores começa, é tudo princípio das dores. Por quê? Porque vem as catástrofes, mata você e começa as dores na sua vida, depois de ser morto. Tem uma passagem que chegará o tempo que o homem deseja a morte e não morre, sobe de uma árvore, pula de lá e não morre. Mas por que isso? Porque está sem corpo carnal. Sem corpo carnal não morre. O corpo morre, mas você sem corpo carnal não morre. O seu sofrimento de você que anda errado vai começar no momento que você perdeu o fôlego de vida aqui. Aí chega o tempo das dores. Pesado, né? Agora, se você quer detalhes sobre isso, assista o vídeo O Paraíso na Terra. Se você quer saber como foi que eu fiquei sabendo essas coisas, como iniciou isso, assista o vídeo YHWH e o Absurdo das Religiões. Se você quer saber, quer ter prova que a história de Adão e Eva é furada, assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Lá eu provo que o homem não foi feito de barro. Assista o vídeo. Será que a história de Adão e Eva é verdadeira? Ok? Deixo a todos vocês um forte abraço. Que assim seja.